Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Sexta-feira, né? Dia 6 de novembro. Hoje, no nosso deverzinho de história, nós iremos falar sobre africanidades. Iremos utilizar o livro, tá? Da página 98 até a página 103. Vamos lá? Página 98, nós temos aí, né? Algumas imagens de pessoas africanas, né? E na página 99, nós temos outras fotos também, né? Outras imagens de pessoas africanas. Pessoas pintadas, pessoas mais idosas, né? E na página 100 tá assim, ó, para início de conversa. A diversidade africana. Como você observou, a África é um continente onde vivem povos distintos. Em cada país africano vivem diversos povos, de culturas, idiomas e hábitos diferentes entre si. Devido a essa diversidade, torna-se impraticável tratar de todos os povos africanos neste capítulo. Contudo, é possível mostrar que essa grande diversidade é uma marca da sociedade africana até os dias atuais. Alguns povos africanos ficaram mais conhecidos pelos brasileiros por terem sido trazidos à força da África para o Brasil, como os bantus e os sudaneses, mas em cada um desses grupos existe diversidade étnica e cultural. São muitas etnias, de diferentes línguas, costumes, maneiras de se vestir e de se enfeitar. Por exemplo, membros do povo Fon eram conhecidos pelas tatuagens que faziam no rosto, muitas vezes na testa. Também a diversidade geográfica. A África é um continente muito extenso, de países, clima e vegetações variadas. Cada povo teve de adaptar-se a essas condições naturais. Observe-se ainda diversidade política. Existem aldeias, reinos, impérios, entre outros, não havendo uma forma única de organização. Cada povo se organiza de um modo distinto. Aí temos lá, né, o aluno perguntando assim para a professora: Professora, por que precisamos aprender sobre a África se moramos na América? Aí, do ladinho nós temos lá, né, Rei de Loango, gravura colorida feita a partir de um desenho de Labrouisse. Aí no número 1 tá assim: converse com a sua professora e com a sua turma sobre o questionamento feito na ilustração. Qual foi a conclusão da turma? Então, nós já sabemos que nós temos que estudar de todas os povos, né? Da África, já estudamos sobre os índios, sobre a chegada dos portugueses, né? Então, para a gente poder ficar interagido dos assuntos que estão hoje na atualidade, né? Lá na página 101 tá assim: África, berço da humanidade. É importante lembrar que a África é considerada pelos cientistas o berço da humanidade, porque ali teriam surgido os primeiros seres humanos, os quais teriam depois migrado para outros continentes e ilhas. Observe a imagem do esqueleto de um dos primeiros hominídeos. Hominídeos, grupo formado de seres humanos, grandes primatas, chimpanzés, bonobo, gorila, orangotango e seus ancestrais comuns já existentes. Chamado Lucy, considerado um dos mais antigos fósseis descoberto, encontrado em 1974. Lá na Etiópia, por Maurice Taib Donald Johnson e sua equipe. Estima-se que Lucy tenha vivido aproximadamente 3 milhões de anos. Diálogo com o presente. África hoje. Converse com a turma sobre a África hoje. Você conhece algo sobre algum dos países africanos ou sobre alguma cultura africana? Recorte o mapa e as imagens do encarte. Todas são do continente africano e mostre um pouco da cultura de seus países. Em uma cartolina, você organizará as imagens relacionadas aos países correspondentes. Lá na página 183, tá? Que tem as imagens e vocês vão destacar
e colar aí. Pode ser na folha de ofício ou na página do caderno, tá bom? Siga em frente. Por que africanos foram trazidos para o Brasil? Antes de chegar ao Brasil, os portugueses que estavam em busca de um caminho para as Índias navegaram pela costa da África. Entretanto, em contato com diversos povos desse continente, assim passaram a traficar pessoas que seriam escravizadas e levadas às colônias portuguesas como o Brasil. Escravizar alguém é aprisioná-lo e obrigá-lo a trabalhar sem receber pagamento pelo serviço prestado, submetendo aos maus tratos, crueldade e violência. Além disso, o tráfico de pessoas rendia muito dinheiro aos traficantes, razão pelo qual perdurou durante muitos séculos. Na época, entre os povos africanos já existia escravidão, pois muitos povos eram inimigos e entravam em conflito e guerras. No entanto, a chegada dos europeus fez essas guerras aumentarem e a possibilidade de lucrar com a escravidão fez com que as tensões se ampliassem. Com isso, muitas pessoas acabaram capturadas e enviadas para a América. Linha do tempo. Tráfico de escravos. Em 1444, os portugueses começaram a utilizar a mão de obra escravizada na produção de açúcar em São Tomé, ilha no Oceano Atlântico. Em 1531, provavelmente chegaram os primeiros africanos escravizados no Brasil. Em 1850, o tráfico de escravizados foi proibido no Brasil por uma lei intitulada Eusébio de Queiroz. A escravidão, porém, continuou sendo permitida no território brasileiro. 1888, houve a abolição da escravatura. E lá embaixo nós temos a nossa correção, caso você tenha alguma dúvida, combinado? Um ótimo final de semana, até a segunda-feira. Beijinho, tchau, tchau!